considero profundamente hipócrita. O que o presidente dos Estados Unidos tem dito nos últimos dias realmente se enquadra na definição de terrorismo. Acho que o que chama a atenção é o quão fraco Donald Trump parece. Isso é realmente horrível. Ter alguém tão desequilibrado e instável no controle. A resposta para todo democrata deveria ser absolutamente não. Um grande transtorno de personalidade porque Donald Trump não se importa. Ele não pensa em nada. Completamente desequilibrado. Ele agora está ameaçando com violência contra civis inocentes porque não consegue o que deseja. Ele com certeza rejeitou Jesus hoje. E temos um nome para pessoas que usam violência contra pessoas inocentes. Nós os chamamos terroristas. O cara tentou um golpe e incitou um ataque terrorista. Ele foi acusado de crimes. Se tivéssemos uma democracia funcional, ele estaria fora de uma forma ou de outra. Ele grita que está cometendo crimes de guerra. E se está cometendo crimes de guerra, você acha que ele deveria ser processado no Tribunal Penal Internacional? Que eu não confiaria em alguém que delira nas redes sociais da mesma forma que o presidente dos Estados Unidos. Eu não confiaria nele para administrar a bodega da esquina. Eu não confiaria nele para cuidar do meu gato. Crimes graves e contravenções. Deve ser que os americanos estão mortos. Bilhões de dólares foram gastos. Faça a votação. Impeachment. Será que os Estados Unidos estão percebendo finalmente agora que Trump enlouqueceu? Trump publicou uma mensagem com palavrões, blasfêmias e ameaças no domingo de Páscoa. E os Estados Unidos reagiram em peso, chocados. Hoje a gente vai ver alguns vídeos que mostram a reação justamente dos estadunidenses, jornalistas, especialistas, senadores dos Estados Unidos diante do que muitos estão chamando abertamente de crise de sanidade mental de Donald Trump. Bom dia e obrigado por assistir os meus vídeos. Hoje é dia 6/4/2023. Dia 6/4/2026. Mas o vídeo só vai amanhã pro ar, dia 7. Se você é crente, é cristão ou evangélico e concorda com o que o Donald Trump está fazendo, então eu acho melhor você rever os seus conceitos de cristianismo. Se você tem alguma outra religião onde é pregada violência que não seja cristianismo, então você está certo. Mas o Donald Trump, eu já botei um vídeo aqui mesmo, nesse canal do Dimitri, que é onde eu estou fazendo o react, o canal Canadá Diário. Vocês vão lá e assistam esse vídeo por inteiro, aonde o Donald Trump cometeu blasfêmia, se comparou a Jesus Cristo. E o que é pior, pastores e pastoras estavam lá e endossaram a comparação dele com Jesus Cristo como Salvador do povo judeu. Foi assim, vocês viram o vídeo, eu mostrei para vocês, mas agora a insanidade não acabou. Lembram-se que ele havia prometido, não só ele, mas o Benjamin Netanyahu, que na Páscoa arrebentaria, destruiria o Irã por completo. Pois é. Veja o vídeo aí das ameaças. De novo, né? É pela segunda vez. No comando da maior potência nuclear do planeta. As palavras são muito contundentes, muito fortes e até sugerem impeachment. Vem junto comigo, sem enrolação, direto para o assunto. Domingo de Páscoa, o dia em que cristãos do mundo inteiro celebram a ressurreição de Cristo. E o que o presidente dos Estados Unidos escolheu fazer nesta manhã sagrada para alguns religiosos. Eu já disse a vocês aqui no canal, e parece que vocês têm dificuldade com isso. Eu já disse, o povo americano é cristão, o povo, mas o governo americano não é, nunca foi e nunca será. O governo eu estou falando. Eu não estou falando do povo em si, porque o povo só é uma massa de manobra. Mas o governo de cristão não tem absolutamente nada.
acordou cedo, abriu no seu celularzinho a rede social, aquela mesmo que ele criou porque foi banido das outras, e postou o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, diretamente da página do Trump. Vou traduzir para vocês. Terça-feira será o dia da usina elétrica e o dia da ponte. Tudo em um só dia no Irã. Não vai ter nada igual. Abram a... Desculpa o termo aqui, a porra do estreito, seus malucos bastardos. Ou vão viver no inferno. Apenas assistam. Louvado seja lá. E assinou candidamente presidente Donald J. Trump. Eu traduzi livremente, mas o que ele falou aqui foi até mais pesado. Open the fucking straight. Essa é uma palavra que nenhum presidente falaria. Complementando aqui, ele depois postou o horário da ameaça. Até esse horário ele quer ser obedecido. 8 horas PM Eastern Time, na terça-feira. Lembra que eu já disse aqui também, e vocês que ouvem meu canal e têm dificuldade de entender isso, ou até comentar por ser torcedor, por ser favorável a essa loucura, eu já disse a você que o Trump, todo mundo sabe, não há quem possa negar que os Estados Unidos tem o maior exército do planeta e, até onde a gente sabe, o maior poderio bélico do planeta. Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe também que é praticamente impossível comprar e vender se você não usar o dólar. Todo mundo sabe disso. Tem alguém que tenha dúvida disso? Tem alguém que tem dúvida disso? Que é o dinheiro que manda no mundo? Alguém tem dúvida aí? Eu estou perguntando para vocês. Então, quando você achar que no seu país a coisa é muito caro, se lembra desse detalhe só. Se você não concorda com a besta, não faz a vontade da besta, você não compra e você não vende. Qual é a parte que você não entendeu ainda? Então, o maior exército do planeta ameaça. Taxou o Brasil em 60%. Quem foi prejudicado foi eles mesmos. Lembrando que essa coisa chamada extrema-direita, que eu não sei bem o que isso significa, lembrando, eles têm como meta criar uma dificuldade para depois vir com a solução. Ou você não percebeu isso? Então eles taxaram o Brasil a 60%. Por quê? Porque eu tenho o maior exército do planeta, o meu dinheiro é que manda no mundo, e vocês vão fazer o quê? Exército para vir para o mano a mano vocês não têm. Dinheiro vocês não têm, mas não é o Brasil, é o mundo inteiro. Aí ele sancionou, mas quem se ferrou foi o seu próprio país, porque o café, a carne, a laranja, o leite, tudo vinha do Brasil. Então, ficou caro foi para eles. Eles criaram um fantasma, uma situação. Depois ele tirou a taxa e diz: eu salvei o mundo, eu acabei com a pobreza de dentro do... Mas ele criou o problema. Assim foi com a China, assim foi com outros e outros países, enfim, todos. Aí ele partiu para tomar. E todos vocês sabem que eu estou falando a verdade. Tomar na força o petróleo da Venezuela. Como a Venezuela não tem exército, não tem armamento para se defender,
Eles roubaram o petróleo da Venezuela e ainda contaram vantagem. Fizeram piada, tirando sarro. É simples assim. Qual é a parte que você ainda não entendeu? Aí, eles foram para cima do Irã, achando que eles iam jogar 2 ou 3 bombas lá e o Irã aceitaria a paz. Mas o Irã não aceitou a paz e falou: eu não procurei a guerra, vocês nos atacaram, agora nós não vamos parar. E esse aí é o resultado. Não tem pessoa no planeta que acha que o Irã vai ganhar essa guerra. Não tem. Mas uma coisa é, o Irã resolveu apeitar, atestar a força e segurar. Se isso dura 2, 3 meses, pensa no tamanho do prejuízo que todos ao redor do mundo vai ter por causa de um presidente inconsequente chamado Donald Trump. O louco, o maluco. Mas lembra, era a promessa de campanha dele. Por que você acha que seria diferente? Está chegando as eleições aí. Você está vendo as promessas de campanha. Depois vai achar ruim de quê? Conta para mim. Só não diga que Deus não te avisou. Porque isso que o Trump está fazendo era promessa de campanha. Está achando ruim de quê? Não era isso que você queria? Louvado seja lá no domingo de Páscoa, vindo daquele homem que já foi comparado a Jesus Cristo. Temos um vídeo aqui mostrando isso. Recomendo que Prestou atenção? Ele ainda agradeceu Alá para debochar dos iranianos. Olha o nível de insanidade de um presidente. Presidente, não é presidente. Mas por que ele faz isso? Porque sabe que tem na mão os melhores exércitos. Só o que ele não está contando é que Deus pode fazer assim, ó, e dar um tilt na internet e tudo enquanto é drone e avião despencar do céu. E aí, aquele pequenininho passa por cima que nem trator. Não é nada de profecia, nada. Eu estou dizendo para você que se você não calcula as suas ações, você pode se lascar. Bora lá ouvir. que vocês assistam. Mas vamos lá. Foi exatamente esse colapso em tempo real, transmitido ao vivo pelo próprio presidente, que os canais estadunidenses foram analisar. Sem enrolação, vamos já ver direto o primeiro vídeo. A gente vai ver um vídeo da MS Now com o Paul Krugman, que é ganhador do Prêmio Nobel, analisando essa situação toda. Dublado em português, porque vocês pedem. Se vocês quiserem ver o vídeo original em inglês, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo, ok? Eu selecionei alguns trechos para vocês assistirem. Roda aí. O presidente dos Estados Unidos postou o trufe social, o post vulgar que tenho certeza que você já viu, com uma bomba F e uma citação, louvado seja lá. Agora, compare isso com outro presidente que liderou a América durante uma guerra, a segunda posse de Abraham Lincoln, terminando com estas palavras: sem maldade para com ninguém, com caridade para todos. É uma diferença bastante gritante, o que nos leva a uma parte da Constituição que a maioria dos americanos nunca tinha motivos para pensar fora. Seção 4 da 25ª emenda, que diz: se o presidente, com licença, se o vice-presidente e a maioria do gabinete decidir que o presidente é incapaz de fazer o trabalho, eles podem notificar o Congresso e o vice-presidente assume imediatamente a presidência interina. Nunca foi usado na história americana antes, e é um nível extremamente... Mas será que se o vice-presidente dos Estados Unidos assumir no lugar de Trump,
não é somente uma troca de louco, ou seja, é um louco mais velho dando lugar a um louco mais novo, porque esse camarada também é meio biruleibe. alto para chegar lá. Mas esta manhã, o senador Chris Murphy postou isto online. Citação: se eu estivesse no gabinete de Trump, gastaria Páscoa a ligar para advogados constitucionais sobre a 25ª emenda. E nosso próximo convidado escreve isto. Citação: eu me pergunto muito o que os próximos dias trarão. Porque isso parece basicamente um presidente. Quem está perdendo e infelizmente perdendo, de uma forma que possa realmente tornar o mundo um lugar muito pior muito rápido. Juntando-se a nós agora está Paul Krugman, ganhador do Nobel, professor pesquisador de economia no Centro de Pós-Graduação da CUNY, e autor do Paul Krugman Substack. Paul, é ótimo ter você no programa. Obrigado por reservar um tempo para nós. Dê-nos a explicação de como você chegou a essa conclusão e frisei o que vai acontecer nos próximos dias e por que poderia ser tão perigoso. Não apenas para a América, mas para o mundo. Ok, a primeira coisa a dizer é que essas duas postagens e algumas outras coisas que Trump disse em entrevistas nos últimos dias são completamente desequilibrados. Eles são, antes de entrarmos em seu estado mental, vamos apenas dizer que ele agora está ameaçando com violência contra civis inocentes porque não consegue o que deseja. Quer militarmente. E temos um nome para pessoas que usam violência contra pessoas inocentes porque eles não têm, porque são fracos demais para conseguir o que desejam militarmente. Nós os chamamos terroristas. Então, você sabe, estive olhando as definições, a definição de terrorismo do ICE, e o que o presidente dos Estados Unidos tem dito nos últimos dias realmente se enquadra na definição de terrorismo tal como seus próprios funcionários a escrevem. Então isso é horrível. E a razão pela qual estou dizendo a 25ª emenda e tudo mais é a instabilidade. Quero dizer, há apenas alguns dias, ele estava dizendo, nós vencemos. E não precisamos abrir o Estreito de Hormuz. Isso depende de outras pessoas. E agora, apenas alguns dias depois, ele está dizendo, uau, vamos destruir as centrais elétricas do Irão e as suas pontes. Basicamente, vamos ligá-los de volta à Idade da Pedra. E ele está usando frases que são muito diferentes dele. Quero dizer, o primeiro post dizia, glória a Deus. O segundo concluiu, Allah Akbar. Isso não acontece, ou ele está tendo, você sabe, um grande transtorno de personalidade ou outra pessoa está em grande parte escrevendo isso. Então isso é realmente horrível. E isso é, ter alguém tão desequilibrado e instável com os seus, no controle das Forças Armadas dos Estados Unidos é uma coisa realmente horrível. O que podemos ver de imediato Sabe aquele filme O Todo-Poderoso? Vocês já assistiram esse filme? Tem uma cena em que o Jim Carrey fica doido porque perde a mulher, perde emprego, perde tudo e ele se endoida. Aí ele corre numa autoestrada, se ajoelha ali pedindo para ir para Nibiru. Aí quando ele abre o olho assim, aí vem um caminhão gigante e pumba! E quando ele acorda dando um choque assim lá no hospital assim. Aí ele abre o olho, vê o ator que faz o papel de Deus e fala assim, eu morri? Aí o ator que faz o papel de Deus fala assim para ele, e você se ajoelhou numa autoestrada. Você queria o quê? O Trump. É que esse cara, que eu não confiaria em alguém que delira nas redes sociais da mesma forma que o presidente dos Estados Unidos. Eu não confiaria nele para administrar a bodega da esquina. Eu não confiaria nele para cuidar do meu gato. E tê-lo vigiando os militares dos Estados Unidos. É só que, você sabe, isso não deveria persistir. Se tivéssemos uma democracia funcional, ele estaria fora de uma forma ou de outra. Agora, Sério? Se os Estados Unidos tivesse uma democracia, ele estaria... Sério? Nós aqui no Brasil conhecemos muito bem democracia. Podemos dar uma aula, porque já somos exemplo no mundo de democracia.
O mais interessante é fazer com que pessoas que têm complexo de vira-lata entender isso. Entender. O americano está dizendo, aqui não há democracia. Não é um brasileiro dizendo isso, é o americano dizendo isso e botando a nossa democracia nas alturas. Será que nós vamos sair dessa guerra com os Estados Unidos, um país meio que down, meio que para baixo, e o Brasil meio que para cima? Não. Será? Eu não acredito, não. Mas vamos ver. Vamos direto, sem enrolação, vamos direto continuar acompanhando o que jornalistas, especialistas, políticos estadunidenses têm a dizer sobre esses últimos fatos de Trump e sobre os desdobramentos. A gente vai ver agora o Dean Obeidallah e o Peter Beinart, numa matéria da MS Now também. Vamos ver o vídeo? Selecionei também alguns trechos que eu acho que são importantes pra gente assistir. Roda aí. Acho que o que chama a atenção é o quão fraco Donald Trump parece. Quero dizer, é realmente notável. Na verdade, acho que este é o mais fraco. Quero dizer, a América fez coisas terríveis. Terríveis em muitos casos. Mas geralmente, porque a América tinha um poder esmagador, podia dar-se ao luxo de falar suavemente, certo? E as pessoas tinham medo disso. Embora Donald Trump tenha cometido crimes de guerra após crimes de guerra, é claro que os iranianos não estão realmente com medo. Os iranianos fizeram algo que Donald Trump deveria ter previsto ao fechar o Estreito de Hormuz, mas não o fez. E ele não tem como lidar com isso. E agora ele é como o valentão que basicamente diz, vou bater em você amanhã. Ok, bem, no dia seguinte, vou bater em você, certo? Todos podem ver através disso. Na verdade, penso que este é um momento histórico realmente notável na história americana, em que os iranianos estão a desmascarar o bluff de Donald Trump e a América parece fraca. Heitor, tivemos alguns exemplos de legisladores democratas, sendo questionados sobre se estariam dispostos a financiar a guerra de Donald Trump. Eles têm recursos mais que suficientes, pelo que sabemos, para fazer o que é necessário no mesmo período de tempo. O Congresso tem que ser um bom administrador do dinheiro dos contribuintes. O custo de vida neste país está fora de controle. Não estou apoiando novos financiamentos. A resposta para todo democrata deveria ser absolutamente não. Absolutamente não. Acho bastante impressionante que Donald Trump esteja pedindo mais dinheiro para esta guerra. Tanto neste suplemento como na Casa Branca. Orçamento que saiu na sexta-feira, onde ele está pedindo 1,5 trilhão de dólares em financiamento para a defesa. Enquanto isso, cortando uma série de programas de política interna, saúde, educação, WIC, um monte de outras coisas. Acho que minha pergunta é, o que você acha que eles estão pensando? Tipo, eu não entendo. Eles já estão aumentando os preços do gás. Por que você faria? Por que entregaria esse argumento de bandeja aos democratas que eles só quer, você sabe, pegar seu dinheiro e mandá-lo para as bombas? Por que Donald Trump não se importa? Ele não pensa em nada. Aliás, na quarta-feira em seu discurso ele disse literalmente, não nos importamos com o Estreito de Hormuz. Ele literalmente, suas palavras exatas foram, não precisamos disso. E hoje ele está tipo, abra o maldito Estreito de Hormuz. Tipo, o que aconteceu? E eu adoro esse tipo de coisa de louvor a Allah. Eu gostaria que ele elogiasse o Obeidallah. O que eu teria gostado muito. Oh meu Deus, talvez ele seja realmente muçulmano. Nunca pensamos nisso. Ele teve 3 esposas. Não bebe álcool. Quem sabe? Nós não o queremos. Ele com certeza rejeitou Jesus hoje. Os democratas têm uma chance. Como eu gosto de Roy Connery, eles estão dizendo, definitivamente sem dinheiro. Mas o que os democratas deveriam dizer é que vamos impeachment e remover você. Isso é o que eles deveriam estar dizendo. Esta não é uma excursão. Esta é uma guerra de 6 semanas. No seu discurso de quarta-feira, ele disse que era uma guerra porque a comparou a outras guerras. Porque você tem que ter paciência. Veja a Segunda Guerra Mundial. Quanto tempo isso demorou? Veja a guerra do Iraque. Quanto tempo estivemos em guerra durante 6 semanas? Não é ilegal, é inconstitucional se isso não for motivos para impeachment de um presidente. Não me importo com quantos votos você tem no Senado, seu trabalho pela Constituição é responsabilizar o presidente. É por isso que você está no Congresso. Crimes graves e contravenções. Deve ser que os americanos estão mortos. Bilhões de dólares foram gastos. Faça a votação. Impeachment. O cara. Eu não me importo com o que acontece no Senado. Faça o seu trabalho. Então, Peter, eu queria compartilhar com vocês esta reportagem do Wall Street Journal de que os principais assessores que aconselham. Aconselhar Trump a explodir a infraestrutura do Irão é um jogo justo. Há uma parte que diz, os principais assessores apresentaram um caso em particular ao presidente Trump nos últimos dias que as instalações e pontes geradoras de energia do Irão são militares legítimos. Alvos porque destruí-los poderia paralisar os programas nucleares e de mísseis do país, dizem as autoridades. É meio perturbador ouvir isso sendo relatado.
Quero dizer, se é verdade que esse é o tipo de conselho que o presidente Trump está recebendo, porque ele não é uma pessoa familiarizada com o direito internacional. E nós meio que não achamos. A maioria dos nossos espectadores entende isso. Você sabe, se você estiver fora da América e estiver olhando como onde fica o Pentágono, que fica a cerca de 800 metros do Pentagon City Mall, ou você tem I-95, ou você tem um centro de recrutamento do exército aqui na Times Square, a ideia de que, você sabe, a infraestrutura civil está incorporada em todas as partes. Desculpe, a infraestrutura militar está incorporada em todas as partes da sociedade civil neste país. Mas a ideia de que o Pentágono aconselharia o presidente, e não sabemos se são militares ou não, que é justo ir atrás. Depois disso, é assustador e aterrorizante que o nosso país esteja embarcando em... Bom, é lógico, você já viu aí, lógico, que eu estou fazendo um react do canal Canadá Diário do Dimitri, um brasileiro que mora no Canadá. E tá aí, vocês estão vendo. Você é crente? Você é evangélico? Pois é o que eu sou, evangélico. Mas quando eu apoio esse tipo de coisa, eu não estou dizendo que eu não sou cristão. Porque Jesus, a quem eu sigo, jamais pregou esse tipo de coisa. Mas se você é cristão e concorda com isso, você tem problema seríssimo. Lembrando, hoje, israelense é pela fé. Então, todos aqueles que pela fé aceitaram Jesus Cristo como Salvador são Israel. Não é mais aquele país, aquele pedaço de chão, mas sim aonde tiver um cristão. Então, não é mais aquela nação que foi formada lá pelo Velho Testamento. Aquilo zerou e foi rejeitado e começou uma nova aliança. Quer você goste, quer você não goste. O próprio judeu que não gosta e não aceita, não tem templo. Para que faça seus sacrifícios, as suas ofertas e as suas oferendas. Hoje é bem mais fácil. É somente crer que Jesus Cristo. E acabou. Isso. Nível de violações internacionais da lei. Sim, quero dizer, o que eu gostaria de ouvir a resposta dos democratas é: você acha que Donald Trump está cometendo crimes de guerra? Quero dizer, porque ele não tem vergonha disso, certo? Ele grita que está cometendo crimes de guerra. E se está cometendo crimes de guerra, você acha que ele deveria ser processado no Tribunal Penal Internacional, como apoiamos a acusação de Vladimir Putin? Claro que deveria, certo? Estes são crimes de guerra, todos associados à infraestrutura civil em uma guerra que era ilegal. Contra um país que não reposta nenhuma ameaça iminente, nenhuma ameaça, na verdade, ao Estados Unidos. Os democratas devem tomar a posição que devemos. Essas pessoas devem ser processadas no tribunal. Finalmente, aí eu estou vendo americanos mesmo dizer que o Irã nunca representou uma ameaça aos Estados Unidos. Nunca ameaçou. A queda do Irã só interessa a um país, e você sabe exatamente quem é. E os Estados Unidos está fazendo isso para ajudar esse país. É o país chamado Israel. Essa briga é de interesse dele, não dos Estados Unidos. Tribunal Penal Internacional como criminosos de guerra porque são criminosos de guerra. Uma coisa rápida. 2 gerais russos foram acusados pelo Tribunal Penal Internacional por estruturas civis na Ucrânia e por causar enormes dificuldades aos civis. E isso é exatamente o que eles estão fazendo. É exatamente a mesma coisa. Antes de Donald Trump, os Estados Unidos eram profundamente hipócrita. Certo? Dissemos que os presidentes disseram uma coisa e muitas vezes fizeram alguma coisa, mas... Certo? Foram apenas alguns, você sabe, uma década depois de Nuremberg. Certo? Nós derrubamos um líder democraticamente eleito no Irã. Certo? E colocou base para exatamente onde estamos aqui. Também fomos o único país que usou armas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas havia algo sobre a hipocrisia. Certo? Pelo menos afirmando. Você acreditava em certos princípios que criaram um espaço para os americanos realmente tentarem segurar você para contra. Você sabe que você afirma acreditar nisso. E nós vamos tentar te empurrar. Esta sempre foi a história da América. Que nossos ideais, não vivemos as provações, mas os ideais deram algo ao mar. O que há de diferente em Donald Trump é o lixo de qualquer noção de que há qualquer moral padrão para os Estados Unidos. Mas Donald Trump nem sequer foi detido responsável. Bem, eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo por completo, vão lá no canal do Dimitri
e assistam lá. Não se esqueça, dá um coraçãozinho, um joinha e ajude meu canal a subir. Fiquem com Deus, se é que tudo isso tem a ver com Deus.